14º capítulo do livro de Marcos, do versículo 27 até o versículo 72. Meio cabalístico esse negócio, né? Números com o mesmo algarismo, não tem nada a ver. O importante desse texto é que em apenas uma madrugada, o Filho do Homem foi julgado e condenado pelas autoridades religiosas e políticas de Jerusalém. Como vimos no texto anterior, Jesus, junto com os discípulos, acabaram de cear, cantaram um hino e foram em direção ao Monte das Oliveiras. Estando lá, agora no nosso texto, Jesus avisa aos discípulos que está chegando a hora. Está chegando a hora em que o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão se dispersar. Mas não se preocupem, quando eu ressuscitar, a gente se encontra na Galileia. Os discípulos foram tomados de um constrangimento e começaram a dizer: que isso, Senhor? Nada disso. E Pedro, num rompante: se todos te abandonarem, eu jamais te largarei. E fez aquela declaração. E Jesus disse para ele: Pedro, ainda essa noite, ainda essa madrugada, antes que o galo cante, quer dizer, mais ou menos antes das 3 da manhã, provavelmente, você vai me negar 3 vezes. O galo vai cantar 2 e você vai me negar 3 vezes. Aí é que a situação ficou meio esquisita. Jesus foi para o Getsemane. Getsemane é na base do Monte das Oliveiras. As oliveiras são plantadas na encosta do monte, as azeitonas são colhidas de cima para baixo. Logicamente que eles não são otários, vão prensar a azeitona para virar azeite lá embaixo. Só que lá embaixo é uma cota muito baixa. Isso fica no Vale do Cedron, entre as colinas de Jerusalém e do Monte das Oliveiras, numa cota muito baixa. E sobre aquela pressão do ambiente, num lugar que já é uma prensa de azeite, Jesus começa a orar. E aí ele é prensado pelos nossos pecados, pela situação que está acontecendo, por tudo aquilo que está movimentando ao redor dele. E convida os discípulos a orar junto com ele. Só que os discípulos dormem. Ele vê de novo, dorme de novo, dorme. Ele fez isso umas 3 vezes, os discípulos dormem. Comeram a ceia, estavam satisfeitos. Não tem ninguém que aguente ficar orando de madrugada numa situação dessa. Mas eles que prometeram o apoio a Jesus e tal, não conseguiram aguentar nem um período de oração. Mas chegou a hora. Os guardas chegaram. Chegaram para executar a condução coercitiva. Acho que esse é o nome certo da coisa. Quando você quer levar alguém a um tribunal contra a vontade. Poderiam ter convidado Jesus, ele era um mestre, mas não o fizeram. Foram atrás de Jesus como quem vai atrás de um ladrão, vai atrás de um fugitivo, com tropa, com soldados, e exercendo de violência. Para o reconhecerem, fizeram um acordo com Judas, o traidor, porque poderiam prender o cara errado. Então, o cara que o der um beijo é esse. Judas deu o famoso beijo da traição. E aí, na mesma hora, seguraram Jesus. E aí, então acontece um ato de violência do lado dos discípulos. Alguém sacou a espada e cortou a orelha do oficial do sacerdote. Jesus, obviamente, ele não aprova essa situação. É inútil, desnecessária. Foi preso. A violência acabou naquele ato com os discípulos, porque todos fugiram, mas Jesus não. Foi preso e levado para o tribunal. Estando no tribunal, no Sinédrio, que é composto pelas autoridades políticas religiosas de Jerusalém, então naquele dia, naquela madrugada, arrumaram testemunhas falsas e começaram a tentar engendrar
um julgamento para o condenar. Mas os testemunhos eram inconsistentes, até que o sumo sacerdote fez a questão, aquela que não queria calar. É você o Filho de Deus? É você o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus responde: sim, sou eu. E vocês verão o Filho do Homem ao lado do Todo-Poderoso quando vier, quando isso tudo aqui acabar. Pronto. Estava decretado. A blasfêmia estava implantada. O sumo sacerdote, num ato teatral, abriu, rasgou as roupas ali, como era um procedimento natural daquele momento. E Jesus estava condenado, decretado digno de morte. Foi amarrado, colocado uma venda nos olhos, esbofetearam, começaram a dizer: profetiza! E começou toda aquela sequência. Nesse inteirinho, durante o julgamento, um discípulo o seguia, um pouco afastado, até onde um plebeu podia chegar, ouvindo o julgamento. Uma serviçal do sumo sacerdote disse: esse é um deles. Ele é um deles. Pedro negou uma. O galo cantou, negou outra. Veio o pessoal dizendo: ele é Galileu, ele também é um deles. De maneira nenhuma, ele praguejou. Finalmente, o galo cantou.